Direto do estúdio da TV Band Vale em Taubaté, para todo o Vale do Paraíba, o Litoral Norte, a Serra da Mantiqueira e o Vale Histórico, está no ar o Manhã na Band, com clima bem romântico e a apresentação de Abel Freitas, Vandutini e Lucas Sanseverino. Bom dia! Bom dia! Começando o nosso Manhã na Band, especial Dia dos Namorados. E o programa tá recheado de muito amor, muito romantismo. E a gente vai falar sobre um tema muito legal também. Por quê? Não é porque a gente tá numa pandemia que os pombinhos pararam de idealizar o grande dia, não é mesmo? Pois é, casamento. Esse também é um assunto de hoje. E casar num lugar maravilhoso que é Ilhabela. Já já a gente conta pra vocês. Mas eu sei também que tem muita gente, Abel Freitas, que assim, ó, essa quarentena, essa hiperconvivência deu ruim. É verdade, a gente vai falar sobre os casais também aí que estão se separando, que estão brigando e vai ter umas dicas especiais para você não passar por isso, para o seu casamento não acabar. E hoje aqui no programa também a gente vai ensinar você a fazer duas receitinhas gostosas. Para quem gosta de doce e para quem gosta de salgado, tem fondue aqui no programa, mas tem muita coisa bacana. Então se liga nos destaques do nosso Manhã na Band de hoje. Roda aí. O programa de hoje tá temperado de romantismo, até na receita com fondue. Maçã do amor fit para andar na linha. Conselhos para viver o amor plenamente. Dica de make para arrasar no Dia dos Namorados e aquela pimentinha de fofoca. Programa recheado de amor e informações agora, no Manhã na Band. Eba, é isso aí, o nosso programa está incrível. Vamos aqui para a câmera 1, porque hoje aqui, como eu disse, a gente vai preparar para você um fondue. E para começar, Vandutini, a gente vai fazer um fondue de queijo que a nossa equipe preparou com muito carinho. O Levi e o nosso chefe André Aquino juntos já prepararam a receitinha. Hoje a gente vai fazer aqui e também nessa receita de hoje, a gente vai ter duas opções para servir o fondue de queijo, Van. Ou com pãozinho ou com carne. E eu trouxe aqui um filé mignon maravilhoso que tem lá no Oba, porque é aquela carne que desfaz na boca. Delícia, adoro o fundizinho. E você que já está assistindo a gente aí, entra nas nossas redes sociais, manda mensagem pra gente, o seu recadinho do coração, o seu oi, a sua pergunta, pelo WhatsApp 12 99667 9944, ou então acessa a nossa página no Facebook, acessa a nossa live, a gente está ao vivo lá, compartilha, vai lá, manda sua mensagem que a gente vai ficar aqui, ó, ligadinho, tô aqui. O bacana é que a Van tá sempre interagindo com vocês pelo Instagram, também você pode curtir lá e seguir a gente, e como ela disse, pelo Facebook. E o bacana é que você pode compartilhar a live para você mostrar para todo mundo que você tá acompanhando o nosso programa. Isso aí. Eu vou aproveitar e vou fazer isso também aqui no meu facebook.com, aí você corre lá também e compartilha essa live, então, para mais pessoas terem essas informações, inclusive a de agora, porque infelizmente tá muita gente aí, gente, tem muita gente brigando por causa da quarentena, tem muita gente que essa hiperconvivência desgastou o relacionamento. Então a gente vai conversar com ela, agora vai ser um SOS relacionamento, viu, Van? Vai conversar com a Josiane Souza, a Josi, que tem um canal incrível na internet, Psicologia da Relação, para você seguir. Bom dia, Josi. Eu quero saber de você, minha amiga. É possível resgatar o que se perdeu na quarentena agora ou não? Bom dia, Lucas. Tudo bem? É possível, sim. É preciso primeiro querer resgatar, né? Muitas coisas se perdem nesse momento quando a gente não olha com atenção, né? Um ponto extremamente importante, principalmente nas relações, para que essa relação dê certo, para que resgate, para que a gente possa conviver bem, harmoniosamente, é poder ter empatia, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro, olhando para os sentimentos e necessidades. Talvez seja um momento muito forte para isso, porque é a hora que a gente está com mais medo, mais ansiedade, o estresse tomando de conta, o tédio, todos os problemas decorrentes dessa situação. Então, se a gente não tiver um pouco mais de empatia, se colocar no lugar e se preocupar com o outro, vai viver um conflito constante, né? Agora, minha dúvida é a seguinte, a gente sabe que a quarentena pode servir como uma peneira mesmo, né? O relacionamento que sobreviveu, ok. Mas tem muita gente que, com alguns motivos, sente que precisa terminar. O que é determinante para uma pessoa que na quarentena teve vários problemas, para falar assim, olha, realmente chegou no limite, acabou a relação?
hora certa, quando a gente diz assim, será que está na hora de terminar, não dar mais, é quando chega ao ponto da indiferença, sabe? Quando o casal ainda tenta resolver, ainda se preocupa em falar, quer conversar, se incomoda com a ação do outro, mas faz alguma coisa com isso, ainda há uma esperança nesse relacionamento. Agora, quando chega aquele ponto que tanto faz, tanto fez, sabe? Aquelas coisas que me irritam, eu já não pontuo mais, é o ponto que está chegando na indiferença. Indiferença é o fim da relação, né? Eu sempre digo, cuidado quando a parceira ou o parceiro parar de reclamar, né? Não falar mais das coisas que tanto incomodam. Talvez essa relação esteja chegando realmente ao fim. Porque quando a gente está querendo ainda o outro, querendo a relação, a gente tenta sentar, conversar, pontuar, olha, eu não gosto disso, isso aqui está me incomodando, enfim. Então, quando eu abro mão, quando eu não reclamo de mais nada, estou cansada, cheguei no limite, né, quando desgastou a esse ponto e está começando a ser indiferente, o que o outro faz ou deixa de fazer não te afeta mais, eu te digo, está bem próximo do fim. Olha, a primeira vez que eu entendo que reclamou, tá bom. Adorei isso assim, né? Reclamar, é que em casais que falam assim, mas a gente viveu 30 anos juntos e nunca discutiu, nunca brigou, era uma relação perfeita. Desconfie dessa relação. Sim. Porque o reclamar ou discutir, melhor dizendo, né, falar sobre o que incomoda, isso é saudável. Sim. E cada um tem suas necessidades, né? Provavelmente, quando a gente vive ao lado de alguém, nunca reclama, nunca pontua nada, nunca fala de nenhuma insatisfação, você pode ter certeza que alguém está se anulando nesse relacionamento. Agora, Josi, a gente sabe que a solução para tudo é a conversa. E nessa quarentena, como teve essa hiperconvivência, a última coisa que a pessoa quer é conversar, né? Então, qual que é o momento, então, para se preparar para uma conversa? Então, na realidade, a gente foge da conversa quando a gente pensa assim, lá vem uma DR, né? Isso é ruim, né? Quando a gente fala da DR, porque lá vem briga, enfim, eu tento evitar. Mas não precisa ser uma DR, pode ser apenas uma conversa. A comunicação não violenta é a melhor, é a mais assertiva, né? Porque na comunicação não violenta, a gente aprende como falar sem culpar, sem comparar, sem julgar, sem apontar o dedo para provar quem está certo e quem está errado. Então, uma dica que eu dou agora é toda vez que você disser algo para alguém, diga sempre na primeira pessoa. Nunca diga, olha, você é responsável pela minha tristeza, você é culpado por minha vida estar assim, difícil. Porque quando eu me sinto atacado, a minha defesa é te atacar. Quando eu não escuto ataque, eu escuto diferente. Então, toda vez que você precisar pontuar algo no seu relacionamento, diga na primeira pessoa, eu fico chateado, eu fico irritado, eu não gosto, quando isso acontece... Por quê? E aí você fala qual é a sua necessidade. Então, a dica da comunicação é falar sobre sentimento e necessidade. E como estamos nos relacionando, escute o sentimento e a necessidade do outro. Perfeito, Josi. Eu quero muito agradecer a sua participação. Eu sei que você vai aparecer muito aqui no Manhã na Band. O trabalho da Josi é incrível. Para você que está em casa, é @Psicologia da Relação. Pode procurar também no nosso no Face, que também é bacana, ela sempre faz lives. E eu agradeço aí, viu, Josi, pela participação com a gente. Valeu. Beijo. Beijo, minha linda. Um bom dia. E aqui no programa a gente vai ter comida de todo tipo. Vai ter a comida que engorda um pouquinho, mas é gostosa. E vai ter comida saudável também? Vai. E agora é uma comidinha que eu vou falar pra você. É, além de deliciosa, saudável. Fica aí com a dica da maçã do amor fit. Roda aí. Eu tava aqui pensando numa receita que fosse romântica para essa Semana dos Namorados. E eu tive a ideia de fazer a maçã do amor. Só que não aquela cheia de açúcar, ou com chocolate, ou com leite condensado. Fazer uma maçã do amor proteica. E a receita é tão fácil. Então o primeiro passo para essa receita é lavar muito bem as maçãs. A maçã você vai escolher aquela que você mais gosta. Eu gosto dessa bem pequenininha. Geralmente a maçã do amor é aquela maior, que é um pouco mais macia. Depois que você lavou muito bem a sua maçã, você precisa secar. Com uma faca você vai tirar
tirar o cabinho. Até facilita para depois você conseguir colocar o palito de sorvete na maçã. Agora é só espetar o palito de sorvete. Agora a gente vai fazer então a massinha que vai por cima, a massinha proteica que vai por cima. E como que é feita? É muito fácil. Para cada medida do seu whey protein, pode ser o sabor que você tiver em casa, chocolate, eu tenho aqui de morango, de baunilha, aquele que você gostar mais, você vai usar uma medida desse whey para cada maçã. Aqui eu já coloquei 3 medidas, tá bom? Você vai acrescentando água gelada aos poucos e mexendo com um garfo. Cuidado ao acrescentar água gelada para não passar do ponto, viu? Eu preciso que essa massinha ela fique bem espessa. Olha que consistência incrível que fica essa massinha. Então chega o momento de colocar em volta aqui da maçã. Uma dica bem legal é o prato que você for deixar a maçã descansando, que a gente vai pôr na geladeira depois, é bacana você passar, eu tenho até um pouquinho aqui, ó, bem pouquinho de óleo de coco, viu? Pode passar com a espátula ou com a mão, ou até mesmo com a ajuda de um guardanapo, é só pra massinha não ficar grudando no prato e a maçã ficar grudada nele. Ó, você pode usar o garfo, faz com a mão mesmo que é mais fácil de você conseguir espalhar de maneira mais homogênea. Você pode colocar esses confetes aqui, ó, que são feitos de chocolate meio amargo. Até você mesmo que gosta de chocolate pode acrescentar. Claro que vai aumentar a quantidade de caloria nessa maçã. Você vai colocar na geladeira, deixar por 20 minutos a 1 hora. Na geladeira, não coloca no freezer, senão a maçã congela, não dá certo, viu? E aí você já pode consumir à vontade. Você pode fazer ela só com a massinha de proteína, ou também com granulado de chocolate meio amargo, ou também com esses confetes. Uma receita muito fácil que a família inteira vai gostar, inclusive o seu amor. Viu que delícia? Fácil Agora demais. uma pergunta que não quer calar. Ele trouxe pra gente comer? Alguém disse ontem na nossa reunião de pauta que traria. Então hoje não vou servir fondue para Lucas Sanseverino. Inclusive, Lucas, eu acho que você já pode até ir embora para casa. Tá bom, então, dá licença, Thiago. Sabe o que é? A gente foi tão corrido, mas eu prometo que eu vou fazer pra vocês durante a semana. Tá bom. Ó, ele tá devendo o cookie e tá devendo a maçã do amor. Só tá acumulando Não, sabe o que eu tô aqui, mas fazendo? tudo bem, tudo bem. Eu tô Ele quer engordar a preparando. gente. Não, eu tô preparando um momento pra gente fazer um café da tarde. Vamos comer tudo que eu preparei aqui no programa. Entendi. Vai fazer o tarde na Band, viu, gente? Isso. Vamos fofocar aqui no programa agora, gente? Nós vamos falar de novo do quê? Nós vamos falar daquela novela. Solta a música aí, Bia. Gente. A gente vai falar de Gugu Liberato. Gugu Liberato, tá Gente, dando uma confusão. Esse né, moço, gente? ele não consegue descansar. Ele não descansa nunca, esse Coitado. moço. Eu tô ficando com pena dele. Eu que sou espiritualista, né? Acho que esse espírito ainda não foi embora, né, gente? Cada um acredita no que quer. Mas é o seguinte, o Thiago Salvático, ele resolveu desistir de ser reconhecido como o marido de Gugu Liberato. Por que, Abel Freitas? Então, dizem o seguinte, eles, no Diário Oficial, segundo o que foi protocolado pela Justiça, ele disse que ele era uma decisão de foro íntimo. Só que eu comecei a ler todo o processo, e aí o pessoal do Na Telinha, Notícias da TV, também deu essa notícia, mas ninguém complementou com a minha opinião. Então vou dar minha opinião para quem tá em casa, Sim. Van e Lucas já sabem. O que acontece? Ele tinha pedido um reconhecimento como marido do Gugu Liberato e R$100 mil de indenização. Ele não queria os 500 milhões que ele teria direito. Se ele fosse reconhecido como uma união estável, ele teria aí, vamos dizer assim, direito a 50% de toda a herança do Gugu. Não era o que ele queria R$100 mil. Na minha opinião, deram R$100 mil pra ele e falou assim, você quer R$100 mil? Vaza. Mas não fica mais falando do passado do Gugu. Mas sabe o que eu tô achando estranho? Foi bem na semana que foi negado pra esposa, mãe dos Exato. filhos, e aí ele volta atrás. Eu tô achando estranho isso demais. Eu acho que deram um cala-boca pra esse moço. Eu também, Entendeu? não sei se é isso, mas sabe o que eu quero que você em casa repare? Tem as fotinhos do Gugu, olha só o sorriso do Gugu nessa fotinho que vocês estão vendo. O Gugu tava com um olhar de apaixonado. Olha que lindo, eu nunca né? vi o Gugu assim, nem na televisão. Então, esse é o outro lado do Gugu Liberato. E aí você olha ele com a outra. Nossa, entendeu? a diferença, Com a outra ele nem gente. olha pra ela. Não. É tipo o Trump Olha isso, com a gente. primeira dama dos Estados Unidos. Mas muito eu ainda continuo naquela frase de que, poxa vida, essa exposição depois que ele morreu, Foi muito o porquê, né? Se ele foi sempre uma pessoa tão reservada na vida inteira, Sim. agora todo mundo tá Ele fazendo prezou tudo muito isso. por guardar isso mesmo, é verdade o que você está falando, né? Infelizmente, a época que ele viveu, eu acho que isso Sim. é importante para a imagem dele. Sim. Mas a gente não concorda e hoje em dia, graças a Deus, quem é homossexual, quem ama um outro homem ou uma mulher que ama outra mulher, pode viver de maneira, claro que tem preconceito ainda. Sim, muito. A gente tem que o que mais pensar. tem. Racismo, preconceito é o assunto que tá bombando aí. E a gente que é da televisão, a gente tem que levantar bandeira sim. Lamento o Gugu não ter feito isso, mas é
respeito, que foi uma opinião dele, Sim. e ele precisou por isso, né? Foi uma escolha Eu dele. acho que cada um tem que se preservar naquilo que acha que é importante pra si. Ninguém é obrigado a nada, não é isso que a gente tá falando Não. aqui. Sim. A gente tá falando que seria muito positivo se um apresentador de televisão com respeito e a credibilidade do Gugu tivesse feito isso. Mas é babado e eu acho o seguinte, Lucas Severino, ele ganhou 100 mil reais da Aparecida Liberata, ela fez a numerologia dele e falou, fica com 100 mil e tá tudo certo. Abafa o caso, Abel. Abafa o caso, né? Só comentar com vocês, então, também, que ainda hoje a gente vai pra Ilhabela, que vai ter um evento muito bacana. Já procure nas redes sociais, Vou Casar na Ilha, você vai gostar desse assunto. Rapidinho a gente já volta. No próximo bloco tem benefícios do vinho para a saúde e ainda hoje uma make mara para arrasar no Dia dos Namorados. Não sai daí. Seja eu, deixa que eu seja eu.